Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para comentar os meus lidos e assistidos do mês de julho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa o seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, mais um mês acabou aí, né? E mais um mês que os meus lidos e assistidos foi uma vergonha. Assim, eu até consegui ler um pouquinho mais do que no mês passado, mas séries e filmes assim foi bem pouco, tá? Então assim, não vamos ter tanta coisa para comentar aqui no vídeo de hoje. Mas enfim, vamos começar como sempre pelos livros. E o primeiro livro que eu li nesse mês foi o livro Mr. Wrong Number, da Lynn Painter, que é a mesma escritora de Mil Vezes Amor e Melhor do que nos Filmes, que é uma autora assim que eu estou numa relação complicada. Porque o Melhor do que nos Filmes eu li no ano passado e eu gostei bastante. E o Mil Vezes Amor eu tinha lido agora nesse ano e eu achei ele, né? Então eu fui com as expectativas meio divididas para ler esse livro. E esse, diferente dos outros dois que são romances adolescentes, esse já é um romance mais jovem adulto ali, né? E assim, gente, não é que eu não gostei do livro, mas eu achei ele um livro bem mais ou menos, sabe? Bem qualquer coisa, assim. Ele até tem uma premissa legalzinha, assim, né? Tem essa pegada comédia romântica, né? Mas eu não sei, eu não consegui me envolver com a história dos personagens, eu não consegui gostar dos personagens, assim. Não que eu desgostei deles, mas pra mim era tipo qualquer coisa, sabe? Se eles terminassem juntos, se eles não terminassem juntos, se acontecesse qualquer coisa com eles, eu não tava ligando, porque eu só não importava com os personagens, sabe? E isso tira bastante da história pra mim, pelo menos, né? Então, no final eu terminei com essa sensação de tipo, não foi um livro ruim, mas também não foi um livro bom, então ficou nesse meio, assim, ficou bem mediano pra mim, na verdade. Eu dei 3 estrelas pra ele, inclusive. E é isso, assim, né? Agora eu tô indo com bastante pé atrás em relação aos outros livros da autora, porque, assim, o meu saldo tá bem mais negativo do que positivo com ela, então, né? Mas enfim, vamos esperar aí, né? Vai que ela me surpreenda aí. Tem o lançamento também da sequência de Melhor do que nos Filmes, que eu estou começando a ficar preocupada com essa sequência aí. Mas vamos ver, né? Mas esse livro, assim, pra mim ficou bem mais parecido com Mil Vezes Amor ali do que com Melhor do que nos Filmes, infelizmente. E o segundo livro que eu li nesse mês foi o livro Uma Alma pela Metade, que foi um livro, gente, que me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu recebi esse livro pela editora. E assim, esse foi um livro que eu podia escolher se eu ia receber ou não, né? E eu li a sinopse e eu achei muito interessante, porque já na sinopse prometia uma mistura aí de fantasia com romance de época, uma coisa meio fadas e féricos com uma coisa meio Bridgerton. Achei interessante essa pegada. E assim, ele é um livro pequenininho, fininho, então eu peguei ele já no início do mês pra tentar já desenrolar aí, né? E, gente, fluiu muito bem a leitura. O livro, como eu falei, ele é fininho, ele é pequenininho, então assim, ele não é uma fantasia mega explorada, não é uma fantasia super desenvolvida, até porque é uma baixa fantasia, então assim, tem só alguns elementos ali. Mas eu me surpreendi porque eu achei a história muito gostosinha, eu achei que assim as coisas se desenrolaram muito bem, os personagens foram bem desenvolvidos dentro da medida possível ali, né, dentro das poucas páginas que o livro tinha. E é um livro que ele é único, mas eu descobri que ele faz parte de uma série que meio que se conecta, só que são com personagens diferentes. Então, assim, você não precisa ler todos, sabe? E então, assim, a história desse livro ela já fecha nele mesmo. E eu achei isso muito interessante. E eu gostei bastante, assim, sabe? Eu acho que se fosse um livro maior, uma fantasia bem mais explorada, poderia trazer elementos mais interessantes, poderia explorar muito mais, mas de repente poderia ficar muito maçante, sabe? Porque eu acho que a história principal conseguiu ser resolvida de um modo muito legal, assim, uma maneira assim muito inteligente que a autora usou para conseguir resolver tudo dentro das páginas que ela tinha ali. E eu acho que foi muito satisfatório, sabe? Eu gostei bastante, me surpreendi porque realmente era um livro que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, né? Porque ele lançou agora por aqui também, mas eu não tinha visto ninguém falar, tipo, no BookTok gringo, nem nada disso.
Então foi total uma surpresa, assim, eu não esperava nada, nada, nada desse livro e me ganhou bastante. Eu dei 5 estrelas pra ele, só pra vocês terem uma noção, gente. E assim, não é porque é um livro uau, maravilhoso, perfeito, mas porque realmente me envolveu e me conquistou, sabe? Assim, então eu realmente foi uma leitura que fluiu bastante, eu li ele bem rapidinho, assim, porque eu realmente gostei bastante. E agora estou curiosa para ler os próximos. Esse acabou de ser lançado aqui, então eu imagino que vai demorar para vir os próximos aí. Mas vamos ver, eu vou dar uma olhadinha em inglês, de repente já adianto aí essas leituras. Mas realmente gostei bastante e indico para quem gosta aí de uma fantasia bem levinha, bem facinha de entender e rapidinha de ler também. O terceiro livro que eu li nesse mês foi o livro Vampire Academy, que é o primeiro livro de uma série aí. E assim, esse livro, gente, tem uma seguidora minha que ela pede pra eu ler esse livro há muito tempo, que ela fala, lê, ele é muito bom, por favor, lê, 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 lê. Falei, ok, vou dar uma chance, né? Eu já tinha, outras pessoas já tinham falado, eu já tinha visto, já tinha entrado em algumas listas minhas, mas acabou ficando assim. E eu falei, não, beleza, vamos dar uma chance, eu tava meio que sem saber o que eu ia ler ou não. E aí eu peguei o audiobook até pra escutar. E assim, ele é o primeiro livro de uma série, né? Então ele tá apresentando ali algumas coisas, tal. É uma série de fantasia, uma baixa fantasia, mas é uma fantasia, então tem muitas coisas assim apresentadas. Eu fiquei confusa durante um período ali porque eu não tava entendendo muito bem nomenclaturas e tipos de espécies mágicas, enfim. Mas eu me surpreendi porque eu achei o livro bem divertido, na verdade, assim. Eu acho que esse é um tipo de livro, na verdade, que se eu tivesse lido ele há alguns anos atrás, quando eu era um pouco mais jovem, eu ia ter amado esse livro, assim, instantaneamente, né? Eu tive a minha fase vampiresca aí, né? A minha vida literária começou com Crepúsculo e depois disso passei por um longo período aí, The Vampire Diaries e tudo mais. Então eu sempre gostei muito dessa mitologia envolvendo os vampiros, né? Então, o meu livro preferido do ano passado foi Belladonna, que é uma fantasia nacional que é de vampiros também. Então, eu gosto bastante da temática de vampiros, né? Só que o livro todo, assim, ele tem uma pegada um pouco mais jovial, né? Um pouco mais. Ele é voltado para um público mais jovem. Fui prometida e me prometeram que os próximos livros vão ficando melhores, vão ficando mais sérios, assim, né? Os personagens vão crescendo e amadurecendo também, né? Então, eu tenho interesse até de dar continuidade pra série, assim, mas não no momento, assim, vou esperar um pouquinho antes de dar continuidade. Mas realmente, assim, me surpreendeu, porque eu achei que eu não ia gostar tanto, assim, sabe? Mas eu gostei, eu dei 4 estrelas. Como eu falei, eu acho que se eu tivesse lido ele há uns anos atrás, eu ia ter gostado mais. Mas ainda assim, eu achei ele bem interessante, assim, me divertiu, me entreteu ali por um bom tempo, então acho que vale com certeza. E aí eu fui pesquisar, porque eu sabia que tinha 2 adaptações, né? Tem um filme e foi feita uma série. E, gente, eu fui assistir o trailer. E, gente, nenhum dos dois parece ser fiel. Assim, eu assistindo e eu pensando, gente, até a premissa do livro é diferente. Das adaptações, no caso, né? É completamente diferente. Eu fiquei chocada. Quem assistiu as adaptações aí, porque eu não tive coragem, mas quem assistiu as adaptações me conta aqui. Realmente é tão diferente assim, porque a impressão que eu tive só assistindo aos trailers ali foi que é uma coisa completamente diferente daquilo que tem no livro, sabe? Então me digam aí quem assistiu, por favor, pra eu não precisar assistir também, né? Não fiquei tão curiosa assim também. Mas enfim, gente, essa foi aí a minha terceira leitura do mês de julho. E o quarto livro do mês foi o meu livro do desafio literário. Para quem não sabe, gente, eu estou fazendo esse desafio literário com a minha irmã. Né? No início do ano eu pedi para ela escrever em 12 papéis, 12 livros diferentes. E todo mês, né, no caso, eu sorteio um. Eu não sei quais são os livros que estão lá. E aí eu sorteio e eu sou obrigada a ler, não importa qual livro seja. E eu tô fazendo vídeos, né? Tanto dos sorteios quanto depois que eu termino a leitura eu faço um vídeo com a minha opinião sobre o livro. E eu tô postando lá no meu Instagram, no meu TikTok, enfim. Mas, gente, o livro desse mês foi o livro A Paciente Silenciosa, que é um livro de suspense que eu já vi muita gente comentar muita coisa sobre ele. Praticamente eu acho que eu só vi comentários positivos a respeito desse livro. E assim, eu e minha irmã, não necessariamente a gente tem a mesma opinião sobre livros, né? Ela é muito mais do suspense, eu sou muito mais da fantasia, por exemplo. Então, tem livros que ela ama e que eu não gostei tanto, tem livros que eu amo e que ela não gostou tanto. Acontece.
Então, ela ter gostado muito desse livro, coisa e tal, não foi um grande indicativo, porque a gente tem opinião diferente. Mas eu vi algumas pessoas que têm a mesma opinião que eu sobre vários livros que tinham gostado muito desse. Então, eu fiquei bem empolgada, assim, porque eu imaginei que fosse mais fácil eu gostar dele por conta disso. E realmente, gente, assim, eu gostei bastante desse livro. Desde o início eu me senti envolvida com a história, sabe? Eu acho que o estilo de narrativa teve um momento que me confundiu ali, mas tem o momento que tudo faz sentido, sabe? E a narrativa ela é super fluida e tem vários momentos assim, bem estilo livro de suspense, que você não quer parar, você quer saber o que vai acontecer em seguida e você quer continuar, sabe? Então assim, eu gostei demais desse livro, assim, realmente não tenho o que falar. Realmente foi uma leitura que eu já tava esperando que teria possibilidades de eu gostar, mas eu ainda assim acabei me surpreendendo. O final é, ó, maravilhoso. É um livro perfeito pra quem gosta assim de suspense, pra criar teoria, sabe? Ah, o que aconteceu? Foi isso, foi aquilo, não sei o que. É ótimo pra isso. Eu criei muitas teorias. Cheguei perto de acertar, entre aspas, porque eu acertei algumas coisinhas fora do contexto, entendeu? Mas eu gostei bastante, realmente, gente. Eu dei 5 estrelas pra ele. Acho que no momento, até o momento, né, é o meu livro favorito aí do desafio desse ano. E eu gosto muito mais, né? Eu até comentei, se eu não me engano, no vídeo que eu postei lá no Instagram, que eu gosto muito mais de suspenses assim, que são tipo thriller psicológicos, assim, do que livros tipo de investigação policial. Foi algo que eu cheguei à conclusão esse ano, porque eu tive leitura de ambos os gêneros e eu acho que eu gosto mais desse estilo, sabe? Mas enfim, gente, pra quem gosta também e ainda não leu, recomendo. E o próximo livro do mês foi o livro Finding Me, que é a biografia da atriz Viola Davis, que eu já tinha visto muita gente falar muito bem, colocar esse livro como uma das melhores biografias. E realmente, gente, eu acho que essa é a melhor biografia que eu já li, viu? No caso que eu já escutei, porque eu escutei o audiobook, que é narrado pela própria Viola Davis. E uma coisa muito positiva de ouvir audiobook de biografias, quando você escuta eles na sua língua original, então nesse caso, por exemplo, na inglês, é que normalmente é o próprio autor que narra. Então, todas as biografias que eu escutei, que eu li esse ano, foram através de audiobook e todos eles eram os autores que narravam. E eu acho que isso traz uma camada a mais, porque eles colocam uma emoção a mais, porque eles sabem o que eles viveram, né? O único que não é o da Britney, que eu li no início do ano, que tem outra pessoa narrando, né? Mas assim, todos os outros são os próprios autores ali narrando. E eu acho que assim, tem vários momentos que você sente a emoção na voz deles, e eu particularmente acho que isso traz algo a mais pra leitura. Mas a Viola Davis, gente, é uma atriz que eu gosto muito, eu acho ela sensacional. E a história de vida dela nossa, é muito pesada, entendeu? Tem, assim, vários momentos, assim, realmente que você você se emociona junto com ela, que dá vontade de chorar realmente ouvindo, assim, algumas coisas. É bem sofrido mesmo, algumas partes. E ver aonde ela chegou, tudo que ela passou, sabe? Realmente, assim, é uma história muito bonita. É muito triste, como eu falei. E é muito interessante também, porque ela vai contando sobre, né, a vida dela, enfim, sobre os marcos ali na vida dela. E é interessante porque ela atravessou um outro marco com esse livro que elevou ela a outro patamar. Que no caso isso não tá narrado no livro porque isso aconteceu depois, né? Que é uma curiosidade que depois que esse livro foi lançado, ela ganhou o Grammy pelo audiobook desse livro, né? Porque existe uma categoria no Grammy que é para os audiobooks e coisa e tal, e ela ganhou, e com isso ela se tornou uma das poucas pessoas que são consideradas, né, eles chamam de EGOT, que são as pessoas que têm o Emmy, o Grammy, o Tony e o Oscar, né, que são as maiores premiações da TV, do cinema, do teatro e da música. Né? Pouquíssimas pessoas, assim, têm essas 4 premiações, e com esse livro ela se tornou uma EGOT. Então é uma curiosidade aí que eu acho muito legal, e realmente o audiobook desse livro é muito bom, gente, porque como eu falei, a Viola Davis, ela coloca uma força, assim, uma intensidade na narração dela maravilhosa, assim, realmente gostei demais, 5 estrelas, e olha, minha biografia preferida com toda certeza, assim, porque maravilhoso. Eu super recomendo pra quem ainda não leu e gosta de biografia, principalmente,
leia aí o da Viola Davis, porque assim você não vai se arrepender com toda certeza. E só porque fazia tempo que eu não falava dele aqui, entendeu? Eu li o último lançamento do TJ Klune, que é o livro The Life of Puppets. E pra quem não sabe, tá meio perdido, chegou aqui nesse vídeo, o TJ Klune, gente, ele virou, tipo, o meu autor preferido. Esse ano ele é meu autor favorito de 2024, entendeu? Eu descobri ele nesse ano. E amei praticamente todos os livros dele, né? E, obviamente, que agora eu vou com muita expectativa pros livros dele. Fui pra esse livro, eu tentei diminuir um pouco as minhas expectativas, porque, né, eu sei que isso atrapalha um pouquinho na hora de avaliar ali o livro, de ler, enfim. E assim, realmente, de todos os livros dele, eu já li praticamente tudo que ele lançou. Tem uma série dele que é mais jovem, assim, que eu ainda não li, o resto eu já li tudo. Esse, pra mim, é o mais fraco. Não é que seja ruim. Eu gostei do livro, mas eu acho que não é tão bom quanto outros que ele já lançou, sabe? Esse livro, ele é uma releitura de Pinóquio e se passa num mundo muito tempo à frente, em que a gente tem um mundo dominado aí por máquinas e robôs e coisa e tal, e aí tem todos os paralelos entre os robôs e a história do Pinóquio, e enfim, não vou entrar muito pra não dar spoiler também. E assim, eu achei o livro interessante, li ele bem tranquilamente, bem rapidinho, fluiu bem, como normalmente os livros do TJ Klune, nossa, dei uma engasgada aqui, do TJ Klune, fluem. Mas eu não sei, eu já tava sentindo assim, já ao longo da história, que ele não ia ser um favoritado, que nem os outros livros dele, que a maioria, né, dos livros dele foram pra mim. E eu fui sentindo, tipo, tá faltando alguma coisa. E eu não sei muito bem o que faltou, sabe? E quando eu terminei o livro, eu tive mais ou menos essa sensação, sabe? Eu terminei pensando, legal, mas tá faltando algum detalhe, alguma coisa a mais na história que eu não sei o que é, sabe? Achei que algumas coisinhas ali ficaram faltando. E eu não sei, é uma coisa eu falando aqui várias coisas pra dizer que eu não sei. Faltou algo a mais, faltou algum detalhe. Não sei o que é. É isso, simplesmente. Me emocionei com o livro? Me emocionei, porque o TJ Klune é capaz de me fazer me emocionar, entendeu? Com poucas palavras ele é capaz de me fazer me emocionar. Gostei dos personagens, tem vários personagens robôs, assim, tem humanos também, tá? Mas, tipo assim, tem os robozinhos ali na história que são maravilhosos, assim. Mas é isso, gente. Vou terminar dizendo que eu não sei o que faltou. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque como eu falei, ele é bom, eu gostei. Mas, assim, não é o melhor dele, entendeu? Mas é isso, gente. O próximo lançamento dele é mês que vem, que é a sequência de A Casa do Marcerulho. Que eu vou dizer que eu não tô tão empolgada pra ler, porque pra mim não precisava de sequência. Mas, enfim, eu vou ler porque, né, é ele. Mas é isso. E a última leitura do mês de julho foi uma releitura. E olha só, eu tô fazendo pouca releitura ultimamente, tá? É que eu tô com tão pouco tempo pra ler que eu quero ler livros novos, eu não quero ficar relendo livro, né? Mas enfim, esse eu reli por um motivo especial, que é o livro A Good Girl's Guide to Murder, ou Manual de Assassinatos para Boas Garotas. E eu reli o livro, obviamente, porque a série estreou. Eu estou gravando isso na sexta-feira, então assim, a série estreou ontem. Vocês estão vendo esse vídeo uma semana depois que eu gravei, entendeu? E a série estreou ontem, eu ainda não comecei a assistir. Mas vou, tá? É porque eu vou começar a assistir com a minha irmã. Mas eu tô ansiosa, inclusive, pra ver a série. Mas eu queria reler o livro justamente pra relembrar, porque eu li o primeiro no final do ano passado e aí o 2 e o 3 no início desse ano. Então tem algumas coisas que estavam meio misturadas já ali na minha cabeça. E aí eu misturei. Eu escutei parte de audiobook e li um pouco na minha versão física, né? Então eu ficava, enquanto eu tô no ônibus, eu escuto audiobook e à noite em casa eu leio no livro físico. E, gente, assim, eu já falei sobre esse livro, então, assim, gosto muito desse livro, é maravilhoso, foi um dos meus favoritos do ano passado. Eu dei 5 estrelas na primeira leitura. Vou dizer que a experiência da releitura é um pouquinho diferente, mas é muito boa também porque você vai pegando detalhes e referências que você só pega quando você já sabe o que vai acontecer, sabe? Mas, assim, eu queria comentar só, pra não ficar muito tempo falando sobre esse livro, porque eu já falei sobre ele,
Porque eu já tinha visto um negócio. Porque o que acontece? Esse livro, originalmente, ele é um livro britânico, né? Ele se passa na Inglaterra, numa cidadezinha na Inglaterra. Só que o que aconteceu? Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, não sei porquê, não pesquisei também pra saber, eles mudaram algumas coisas e americanizaram o livro. Então, por exemplo, a cidadezinha que se passa a história, que se chama Little Kilton, na original, na Inglaterra, mudaram pra Fairville, eu acho. Acho que é esse o nome. No americano. E aí a história toda muda. Então, assim, durante o livro tem horas que eles falam na história original, porque as universidades, Oxford, Cambridge, que são universidades britânicas, no inglês americano eles transformam para Stanford, Yale, que são faculdades americanas. Aí tem hora que fala que vai pagar, eu vou pagar não sei o que com tantas libras. Não, no americano é tantos dólares. Tem essas coisas assim de diferença. E o que acontece é porque eu tava escutando o audiobook em inglês americano e eu tava lendo na minha versão física, que é o brasileiro, a edição traduzida, que é traduzida da versão britânica. Então, eu tava lendo duas versões diferentes, digamos assim, e o que acontece? Tem coisa diferente nas histórias, vocês sabiam disso? Eu já tinha visto isso quando eu tinha terminado de ler a primeira vez, que tem cenas diferentes na versão americana e na versão britânica. E aí o que aconteceu foi que eu tava escutando um capítulo, e aí eu desci do ônibus, parei de escutar, e eu tinha parado no meio do capítulo. E aí quando eu cheguei em casa antes de dormir, eu fui pegar o livro, deixa eu ver onde é que eu parei, tá? Fui pegar, aí eu, calma, eu não lembro disso. E eu fui voltar ao capítulo e é diferente, tipo, é muita coisa diferente. Tem cena que não tem no outro livro. E aí agora o que eu quero fazer? Eu queria reler agora tudo num só e tudo no outro pra poder comparar as duas versões, mas eu acabei de reler o livro, entendeu? Então eu não vou fazer isso agora. Mas em algum momento da história, eu quero fazer isso. Eu quero reler ele todo em português, que é a versão traduzida mesmo, e pegar um americano e ler ele inteiro. E aí comparando capítulo a capítulo, sabe? Eu quero fazer isso pra ver se tem mais coisas diferentes sem ser essas cenazinhas no final, sabe? Mas eu achei muito interessante que tipo, são duas versões diferentes. Que loucura, né? Assim, a história toda no geral, pelo que eu tinha visto já na época que eu li a primeira vez, é igual, mas tem algumas cenas diferentes, sabe? Enfim, curiosidade. Mas eu gostei da releitura, é um livro muito bom e estou curiosa pra ver como é que ficou a série. Acabados os lidos, vamos então para os assistidos do mês. E, gente, bem fácil, foram 3 nesse mês. Uma série e 2 filmes, tá? A série foi a 5ª temporada de MasterChef. Pra quem me acompanha aí sabe que eu tô fazendo essa maratona de MasterChef aí. Então, eu tô basicamente assistindo uma temporada por mês. Assisti a 5ª temporada, que pra mim foi a pior até agora. Eu dei 3,5 para essa temporada. E, na verdade, gente, eu tô assistindo a 6ª temporada, mas eu acho que eu vou desistir de assistir MasterChef, porque eu tô achando tão chato. A 5ª temporada eu já achei chata, entendeu? E aí tá ficando cada vez mais chato. E eu acho que eu vou abandonar. E é isso. Não sei se eu vou abandonar mesmo, mas eu acho que sim. Tô pensando aí. Mas enfim, sobre séries foi isso. A única coisa que eu assisti eu obviamente tô assistindo outras coisas, mas é que eu não terminei, né? Então, assim, na verdade é que eu tô assistindo House of the Dragon, né? É a única série que eu tô assistindo. Mas a série não terminou ainda, né? Eu vou poder falar sobre ela no próximo Lidos e Assistidos, porque eu gosto de comentar quando a temporada termina. E eu vou fazer vídeo quando terminar a temporada, só que vai ser uma semana depois, gente. Mas eu vou fazer vídeo sobre a 2ª temporada, tá? Na verdade vai sair 2 semanas depois. Porque a série vai terminar agora nesse domingo. Eu vou gravar sexta-feira que vem pra lançar sábado que vem pra lançar na outra sexta-feira. Vai vir com quase 2 semanas de atraso esse vídeo. Mas eu vou postar porque eu quero falar sobre House of the Dragon. Mas enfim, só tô avisando vocês. Mas, falando sobre os filmes, eu até juntei tudo pra falar aqui, porque é pouca coisa. Eu reassisti 2 filmes, na verdade. E foi, na verdade, porque a gente tava aqui em casa, meu sobrinho tava aqui, e aí a gente reassistiu que foi 101 e 102 Dálmatas, gente. E fazia muito tempo que eu não assistia esses filmes. Fazia muito tempo mesmo, eu não lembrava de várias coisas assim. E, gente, são filmes divertidos. A gente assistiu o filme mesmo, não é o desenho, né? Mas são filmes divertidos. Amo que, assim, os dois passam em Londres. E o primeiro tem vários momentos que passam várias coisas da cidade. E eu fiquei, Londres, o sofrimento que sempre é quando eu vejo Londres, sabe? Mas é muito legalzinho o filme, sabe? Eu acho o 1 melhor do que o 2. O 2 acho meio, né? Mas o 2 acho até bem fraco, na verdade.
Mas um eu acho legal, assim, eu fiquei com vontade de assistir o desenho, na verdade, agora, pra comparar, porque eu não lembro do desenho também. Eu não sei se a história é exatamente igual, se é um live action realmente fiel ali e tal. Mas, enfim, gente, foram só esses filmes que eu assisti. De nota, o 2 vai um 3, 3,5. Porque é divertidinho, vai. Eu vou dar um 4,5. Porque os cachorros são muito fofinhos. E a história é melhor no 1 do que no 2. E é isso, gente. Mas então era isso. Foram poucos os meus lidos e assistidos desse mês. Até lidos deu bastante, vai, mas meus assistidos foi uma vergonha, né, gente? Vamos ver como é que vai ser agora em agosto. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram os seus lidos e assistidos do mês. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.